Pessoal, iremos retomar as comunicações e, assim como anteriormente, solicito que cada um de vocês, no momento da apresentação, diga seu nome e o título do trabalho. Gostaria de convidar para compor a mesa Hilton César de Oliveira, Edson Júnior dos Santos, Júlio Ferreira Matos, Thaís Nívia de Lima e Fonseca, e Pedro Tadeu de Castro Ribeiro. Passo a palavra, sinta-se à vontade. Boa tarde, prazer inenarrável estar com vocês agora na condição agora de expositor, mas sempre pensando na ideia de circularidade, né? Eu acho que as questões que foram formuladas vão adensar ao trabalho, seja elas quais forem, porque trabalho é um trabalho sempre aberto, né? Bom, meu nome é Hilton César de Oliveira, mais um César aqui da turma, né? Já tem dois aí, mais um agora. O meu trabalho se intitula a pedagogia do exemplo como forma de conexão entre sociedades mineradoras na América Portuguesa, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. E o subtítulo é Culturas Educativas mediando conexões entre regiões mineradoras da América Portuguesa. Antes de começar, eu queria primeiro agradecer aí duas contribuições que foram muito assim, decisivas para me dar um pouco o curso do meu trabalho. Foi no quinto encontro do CEIBERO, foi feito remotamente, e naquela ocasião eu estava me enveredando para trabalhar umas expressões de culturas educativas mais preocupadas em ser referência para compreender um pouco a sociedade colonial, expressamente no que dizia respeito à região de Minas Gerais, especialmente, mas sem pensar ainda nas conexões com outras regiões mineradoras, as quais eu trarei para vocês aqui, que é Goiás e Mato Grosso. Naquela ocasião, o professor César chamou minha atenção sobre um texto publicado na própria coletânea publicada pelo CEIBERO, em que a professora Laura de Melo Souza falava sobre a pedagogia implícita dos governadores durante o período colonial. E foi interessante pensar isso porque não só via as instruções os governadores foram elaborando, mas também percebi outros espaços para adensar documentações que eu, em princípio, não tinha percebido e que poderiam melhorar, sobretudo, a pesquisa. É justamente por essa razão que eu só trago aqui uma versão preliminar da pesquisa, porque existe muita coisa a ser pesquisada e eu espero avançar muito mais do que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, eu sei que a professora Thaís é draconiana quanto tocante ao tempo de apresentação. Eu vou seguir, se for diferente, eu ficaria surpreendido. Eu vou me ater aqui a apresentar o texto, né, de uma forma de paper, mas, obviamente, se não der tempo hábil para isso, a gente pode, na medida que as questões foram feitas, eu vou trazendo questões aqui que não foram retratadas. Em tempos coloniais, as formações sociais cuja mineração apresentou-se como pauta econômica principal produziu um ritmo próprio na vida cotidiana, devido ao fato de que foram marcadas por uma permanente mobilidade social e espacial, que alcançava todos os segmentos da sociedade. O entrelaço cultural que estiveram sujeitos reinóis recém-chegados, paulistas, que estavam mais ambientados ao modo de vida indígena, colonos de outras regiões da América Portuguesa, vindo pelos caminhos da Bahia, africanos cativos, que sequer sabiam falar português, compuseram um caldo cultural peculiar. Isso porque tiveram que se adaptar logo às novas necessidades que os novos ambientes impunham.
por intermédio das intensas trocas culturais moldadas pelas necessidades da mineração. O desencadear desse movimento produziu uma civilização do ouro, eu gravo entre aspas, civilização do ouro, conectando sociedades mineradoras em localidades pertencentes aos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Nesse sentido, o caminho proposto nessa comunicação é perseguir traços culturais específicos do tipo educativos, prevalecentes nessa época, com destaque à pedagogia do exemplo. Isso será feito dentro de um modelo mais geral de sociedade colonial, a que Stuart Schwartz definiu como assentada em múltiplas hierarquias de honra e apreço, mas tendendo a reduzir complexidades e dualismos de contraste, senhor escravo, fidalgo plebeu, católico pagão, e a fazer convergir a graduação à classe, à cor e à condição de cada indivíduo. Com isso, destaque será dado às conexões culturais que aproximaram regiões distantes geograficamente, mas que permaneciam conectadas devido a interesses recíprocos na obtenção de mercês junto à coroa. Essas regalias só poderiam ser obtidas por intermédio de redes de sociabilidade que conectavam as regiões mineradoras aqui tratadas à metrópole e a outras regiões da América Portuguesa ou mesmo a outras áreas do Império Cavaleiro Português. A mediação desses contatos podia ser feita por intermédio de culturas educativas, que objetivavam uma relação de equilíbrio entre o desejo metropolitano da satisfação do quinto, sem que houvesse situações que lembrassem dos régulos, momentos de prevalência do poder local, e o desejo inerente dos colonos na obtenção da distinção, o que significou a submissão dos mais abastados ao controle metropolitano, mediante a obtenção de regalias. A promessa do enriquecimento instantâneo seduziu grande parte de colonos a escolher por destino as áreas mineradoras da América Portuguesa. Alguns vieram de forma coercitiva, como os cativos obrigados a vir em companhia de seus senhores. Esses cativos aqui são os cativos domésticos, e muitos portugueses trouxeram de Portugal. Né? É um outro tipo de cativo aqui. Esse é um trabalho do Renato Venâncio que fala sobre isso. Uma vez por aqui, esses homens e mulheres, idos ou cativos, produziram um tipo específico de nomadismo associado à descoberta de minerais preciosos, sobretudo ouro. O esgotamento de uma lavra deflagrava o início de uma nova imigração associada à notícia da existência de novos achados. Foi esse o motivo da expansão da atividade mineradora para áreas além dos primeiros núcleos exploratórios das Minas Gerais, Sabará, Preto, Mariana e São João del Rei, alcançando áreas que compreendem os atuais estados de Goiás, Vila Boa de Goiás, Mato Grosso, Vila de Cuiabá e Vila Bela. Para se tratar de uma ideia de como isso acontecia, um documento datado de fevereiro de 1730 traz o relato da situação de abandono em que se encontrava a Vila de Sabará, informando que de um total de 400 vizinhos, restavam apenas 30 espalhados por diversas lavras na localidade. O esvaziamento da vila ocorreu devido à ida de muitos moradores para os novos achados de Goiás. Então, o cronista que escreve esse documento, ele fala, olha, foi todo mundo para Goiás e aqui ficou um abandono absoluto. Estamos falando lá de Sabará, década de 1730. A mobilidade das populações de áreas mineradoras foi impressa no traçado urbanístico das primeiras vilas do ouro, 1711 e 1730, de modo particular a natureza provisória de suas edificações, ao parecerem refletir seus construtores, quais sejam. As construções eram precárias, provisórias, porque, obviamente, no horizonte desses mineradores é sempre migrar ao próximo achado, né? Especialmente aí ao oeste e ao Mato Grosso, e também a região mais noroeste, como Paracatu, por exemplo, Minas Novas, né? E Diamantina. Elas eram erguidas sem qualquer planejamento urbanístico e locais inadequados, sujeitas a frequentes inundações, desmoronamentos de encostas e sem quaisquer preocupações sanitárias. Seu crescimento esteve associado ao sucesso da mineração, assim como a sua degradação esteve associada a essa atividade. Elas são um produto de uma população que resiste a se fixar, pois está sempre disposta a sair a primeira notícia do achado de uma nova lavra. A febre do ouro exercia sobre essa população uma atração irresistível. O movimento observado para se reverter tal situação foi adotar alguns moradores das minas de algum verniz civilizatório, para se constituísse uma nobreza local, portanto enraizada e radicada, né? E funcionassem como modelos de referência a serem seguidos
pelos demais indivíduos. Essa notabilidade se traduziu pela obtenção de funções públicas, como a vereança nas câmaras das vilas, postos militares, como sargento-mor, capitão-mor, mestre de campo, cavaleiro da Ordem de Cristo, dentre outros. Alguns de natureza religiosa, como irmão profeta das ordens terceiras, funções eclesiásticas, como padres, ditadores, familiares, comissários do Santo Ofício. O exercício dessas funções, e muito mais outras, que o espaço aqui não me permite alongar, era servir de exemplo de conduta para outras pessoas de condição inferior. O desejo pela distinção converteu homens rudes em gentis homens, entre aspas, dúbios, na verdade, né? Uma vez que muitos deles não eram sequer letrados, mas cumpriu a função destacada, uma vez que a obtenção das insígnias de poder estivera relacionada à observância das regras de condutas impostas, inclusive no que se referia à limpeza de sangue. Era assim chamada nobreza da terra, que se estabelecia e deveria servir de exemplo de conduta aos demais moradores, dentre os quais a principal era a obediência à vontade do soberano. Agora, um subtítulo que eu coloco aqui é Matizes da Pedagogia do Exemplo. A pedagogia do exemplo constitui-se no cerne das culturas educativas constituídas na América Portuguesa. Isso porque, por bom exemplo, via de regra, entendia-se como modelos de conduta a serem inspirados pela presença de indivíduos recrutados entre a boa sociedade portuguesa e pela nobreza da terra, e por intermédio do exercício de algumas funções, evidentemente, notabilizadas. Em uma escala de valores, o maior dos exemplos era a observância irrestrita com que se devia se portar aos emissários da coroa, quanto às normas por elas estabelecidas, tanto em matéria secular quanto espiritual. Posto que, se assim não se portassem, estava aberto um precedente para que as populações se rebelassem, posto que a confiabilidade dessas personalidades de referência ficaria abalada. Inspirar-lhes obediência às autoridades da coroa e da igreja era a finalidade básica. Isso quer dizer o seguinte: na medida que no espaço dessas economias mineratórias, nas vilas e regiões limítrofes, quando uma autoridade local não estabelecer regras de condutas compatíveis com a sua condição, obviamente haveria então rebeliões em relação a isso, né? A própria Revolução de 1720 ela foi produto disso, o qual fala o Marquês Dom Pedro de Almeida Portugal, né, que foi arrolado inclusive nesse processo aí e teve uma situação complicada porque ele acabou sendo mandado para fora de Minas Gerais. Um outro aspecto, fora essa questão implícita de que alguém que convive diretamente com os ambientes, estou falando aqui das regiões mineratórias, se relaciona à largueza dos sertões. Estou falando de lavras mineratórias mais distantes dos núcleos populacionais, em que, por definição, essas pessoas eram pessoas revoltosas. Eu me lembro aqui do trabalho da Júnia, da Carla Maria Anastasia, sobre as rebeliões dos sertões, né? A largueza dos sertões, muitas das vezes, impedia a punição daqueles que se insurgiam contra as autoridades da coroa e da igreja, fazendo com que emissários, alocados em cargos estratégicos, governadores, ouvidores, capitães-mores, entre outros, se apressassem na formulação de instruções que pudessem, de algum modo, buscar alguma inteligibilidade em seu funcionamento, como forma de antecipar problemas comuns em uma sociedade dessa natureza. As instruções formuladas por agentes da coroa derivam desse movimento. Nesse sentido, esses funcionários reais aqui presentes, ao estabelecer um contato frequente com essas populações, eles acabam por formular instruções de como se poderia evitar essas diversas sedições que aqui ocorriam, tá? Entre as quais já ficou implícito, já ficou pontuado para vocês, que era a própria notabilização. Jesus. Tudo bem. Em termos práticos, o debruçar sobre o mundo como se desenvolveu a sociedade das Minas Gerais, seus problemas, suas mazelas específicas, poderiam, se não de todo evitados, pelo menos minimizados. E ainda que se deva debruçar sobre as especificidades das sociedades mineradoras de Goiás e Mato Grosso, a documentação sugere conexões permanentes entre elas, uma vez que foram colônias de Minas Gerais, em sua maioria, que desbravavam aqueles territórios, como foi apontado quando os
para mim de Sabaratão e paulistas vão para lá, né? Mas em menor quantidade. Com isso, uma instrução, seja ela formalizada em um texto com esse fim, ou uma ou outra recomendação, expressa em um dado documento e não tenha per si essa função, transforma a pedagogia do exemplo como modo de se evitar erros passados, ou mesmo anunciar modelos bem-sucedidos, os quais se possam implementar de antemão. Por isso, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso permaneceram conectados, fazendo com que os mineradores dos dois últimos também sempre estivessem atentos à busca da isonomia frente à coroa, quanto aos benefícios que as minas eventualmente ganhassem, afinal, eram também esses súditos. Vou ler só a parte final aqui, então, eu vou ficar devendo sobre Goiás e Mato Grosso. As instruções pesquisadas pelas universidades de Goiás e Mato Grosso apresentam novidades em relação às editoras de Minas Gerais. Elas são apresentadas como formuladas pela própria coroa. É um fato novo. Né? A coroa, aí, durante o período de Pombal, né? Depois eu posso falar sobre isso. Em sua abertura, fica explícito que elas apresentam conhecimentos acumulados a partir de outras experiências, criando, por um lado, a necessidade de um sistema de instruções para todas as capitanias da América Portuguesa, mas seguindo a atuação e suas circunstâncias de cada uma delas, e mais conformes do sistema referido. Qual seja, elas deveriam se adequar às especificidades local a local. Portanto, elas não eram ipsis literis, válidas para Minas Gerais e para Goiás. Por que isso? Porque a população indígena lá, ela constituía um diferencial. Né? Entre os quais o Diretório dos Índios, como é sabido aí de longa data, era o fiel da balança. As questões centrais que indicavam as instruções eram aquelas que também, muito frequência na capitania de Minas Gerais, de Caminho do Ouro, tudo isso aparecia também nesses lugares. Né? Vigorava também a preocupação com os clérigos castelhanos, que promoviam desavenças naquela região. Tem um outro dado interessante que diferencia Goiás e Mato Grosso, que é a zona de fronteira, que era um fator de instabilidade contínua. Isso mostra um estágio avançado do aprendizado colonial, ou seja, aprendizado colonial, aqui eu trago aqui a expressão cunhada pelo Felipe D'Alencastro, é que esse aprendizado, ele constituiu essas culturas educativas. Ou seja, não só específicas da produção da Lago, dos governadores e outros oficiais, mas também do próprio aprendizado do dia a dia de como as populações deveriam se organizar frente às ameaças que lhe eram peculiares. Né? Mas tudo isso aí, a gente entende, né? Evidentemente que eu vou dizer que vocês querem ainda uma pesquisa avançar mais ainda, portanto, precisamos lapidar melhor ainda o conceito de pedagogia do exemplo, evidentemente, esse bolinar o conceito aí se impõe. Por hora é só, e depois se tiver algumas questões eu posso responder. Obrigado pela paciência né? E pelo ultrapassar do tempo. Obrigado. Boa tarde, gente. Compactuo da mesma angústia do Wilton e para acelerar o texto. Vamos lá. Não vou me ater à leitura integral do texto, né, uma vez que o tempo urge, mas quero fazer aqui agradecimentos iniciais, primeiramente ao Comitê Científico, aos organizadores, a professora Cristiane, a professora Kelly, que possibilitaram que esse artigo, né, essa comunicação fosse apresentada aqui, uma vez que eu tive acesso recentemente ao acervo aí do Caetano Batista, né, e muitíssimo obrigado pela receptividade aí que eu tive. Pois bem, o que antecede esse recorte do recorte que eu faço do trabalho que está em andamento, né? Meu nome é Edson Júnior, sou orientando a professora Thaís, da FAI-UFMG, e nós dedicamos aí a fazer a análise de 4 tetos, que são tetos de ilusão, e o propósito da tese é fazer uma análise matemática desses tetos. Para isso, eu tive a necessidade de conhecer o contexto, né? Fazendo para casa da história, o contexto desses artistas e os cânones artísticos que estavam disponíveis no período que eles tiveram acesso de forma direta ou indireta. Então, ao longo da pesquisa, tive acesso aí ao conhecidíssimo documento aí do Cônico da Sede Mariana
E foi agregado aí recentemente à Biblioteca do Caetano Batista, que obviamente foi apresentado pela professora Cristiane ontem de uma maneira brilhante, né? E que fica a marca dessa apresentação para mim é a questão do respeito às fontes e a questão do amor. E eu presenciei isso na visita que eu fiz aqui. Então, essa análise que eu faço dos textos para a tese, eu faço esse recorte desses dois documentos aí que traz esse contexto aí da circulação dos saberes. Então, a presente comunicação tem o objetivo de analisar os saberes matemáticos e da física identificados entre os bens do Cônigo da Sé de Mariana, Luiz Vieira da Silva, e nos livros da Biblioteca Pública da Comarca do Rio das Mortes. A análise dos livros, em nossa pesquisa de doutorado, permite-nos conjecturar se os saberes dos impressos foram apropriados de forma direta ou indireta pelos pintores da capitania de Minas, e se serviram de inspiração ao fazer artístico. Então, uma das entrelaçamentos que eu faço aí dessas questões dos documentos é justamente os conceitos de apropriação e da circulação dos saberes no período. Dediquei, né, para essa comunicação a livros de matemática e de física, em razão, né, do recorte que está sendo feito. Então, contextualizando quais as fontes que eu pesquisei, iniciais, os acessos aos livros inicialmente foram feitos pelos documentos dos artistas Manuel da Costa Taide, que é um dos biografados da tese, e o Francisco Xavier Carneiro, que ele não faz parte do escopo da pesquisa, mas em razão dos livros que ele tinha de desenho e pintura, ele acaba perpassando aí na tese. Então, essas fontes iniciais permitiram ter acesso, o primeiro contato com tipos de livros que esses artistas mantinham sob a sua posse, e através deles fui pesquisando os livros que estão aí do Cônigo da Sé e dessa biblioteca. Então, os livros do Cônigo da Sé de Mariana estão disponíveis lá no Norte do Devassos, do Eclesiástico, e os livros que eu fiz uma análise preliminar aí da comarca do Rio das Mortes, os livros da Biblioteca Enciclopédia Metodique, do Diderot D'Alembert. Então, que estão disponíveis na biblioteca, estão sendo aí, né, com os nossos guardiões aqui da comarca do Rio das Mortes. Então, apresentando um breve contexto aí da circulação dos saberes, a circulação dos saberes vinculados ao contexto do reformismo ilustrado, época de valorização dos saberes, podem ser vistos como instrumentos de progresso, de formação e afirmação da racionalidade. Nesse cenário, os impressos possibilitaram a circulação de diferentes conhecimentos entre os indivíduos, que buscaram difundir novas descobertas e poder desvinculados do poder divino e monárquico. À medida que as descobertas dos saberes experimentais, abro parênteses no conceito de saberes experimentais, pelo professor Roberto Carvalho, historiador da História da Ciência, a física experimental em Portugal do século XVIII tinha como objetivo explicar os fenômenos da natureza, tinha um grande destaque como a questão dos acidentes, a questão do vazio, da natureza da luz e do fogo. Então, gradativamente, as visões miraculosas vinculadas aos discursos religiosos cedem espaço aos indivíduos interessados nos novos saberes, que rompem com as explicações mágicas e com o teocentrismo medieval. Surgem as novas técnicas e instrumentos que permitem aos indivíduos observarem os céus, os segredos da cura, as técnicas de mineração e as artes de pintar, como indica Vilauta. Então, as ideias que chegam na capitania de Minas, pela presença dos letrados laicos, que exerciam funções administrativas, jurídicas e políticas na sociedade colonial, esses indivíduos eles são responsáveis aí por trazer consigo uma cultura ilustrada e erudita. Tais indivíduos se envolviam em debates intelectuais sobre temas de direito natural, da liberdade dos povos, a legitimidade da escravidão e a soberania da coroa portuguesa. Então, não vou me adentrar aí nas questões mais históricas que a comunicação faz, mas ressalto aqui as fontes que eu fiz, né, consulta e que me ajudaram aí a ter acesso aos livros, que são as pesquisas do professor André Figueiredo Rodrigues, que escreveu sobre a literatura sediosa e os livros científicos do Cônigo da Sé de Mariana. Ele faz uma análise preliminar, mas eu avanço um pouco mais na interpretação matemática e nos livros de física, que são citados no artigo dele.
as pesquisas do Villalta, né, sempre mencionadas aí na história do livro, Tata Alvarenga, né, que traz aí os inventários de Vila Rica de 1750 a 1850, também o professor Álvaro, né, e agradeço aqui também que graças a ele eu tive acesso a algumas fontes de um tenente que futuramente farei uma comunicação. Então, o levantamento dos livros em Vila Rica, por exemplo, destacou a comercialização dos livros, envolvendo os livros jurídicos e linguísticos, que resultavam em um custo elevado para quem residia na capitania de Minas. Devido ao alto custo, a importação dos livros de Portugal, alguns indivíduos com acesso a comerciantes portugueses transformaram em proprietários desse tipo de comércio, para atender a demanda de interessados pela cultura livresca. Como foi citado pelo Álvaro ontem, indivíduos que eram proprietários de livros, majoritariamente na capitania de Minas, os eclesiásticos e os militares. Então, hoje eu faço uma análise de um dos eclesiásticos que era um dos grandes proprietários de livros. Pode passar, por favor. Então, está um pouco embaçado, mas são os livros do Cônigo da Sede Mariana, na tese. Apresento uma análise mais específica dos livros de ciência e matemática. Abro um parênteses aqui que eu fui com muita expectativa, como eu sou matemático, eu fui com muita expectativa de encontrar livros de matemática e encontrei livros de física. Então, mas né, a historiografia remete aí essa questão, uma vez que a sociedade do século XVII, XVIII e XIX está interessada nos saberes do cotidiano, né, nas práticas da ciência e na revelação dos segredos. Então, as ciências matemáticas, que seria, modéstia à parte, a área do meu maior interesse, ela, nesse período, né, nesse contexto que nós temos que fazer uma interpretação, ela é colocada em segundo plano e dá um destaque maior à questão da física, né? Então, os livros de propriedade do cônigo Luiz Vieira e da primeira biblioteca, o Villalta faz um levantamento, eu não vou explanar aqui a quantidade de livros, o professor Álvaro fez isso ontem, mas ele representa, entre os eclesiásticos, 59,45% do total do número de padres, de religiosos que eram proprietários de livros. Então, endossa aí os levantamentos do professor Álvaro, também dos militares, mas que eu não farei citação deles aqui. Então, desses livros que são elencados aí, eles são divididos, segundo o professor André Figueiredo Rodrigues, em livros sagrados, teológicos, canônicos, livros de história, livros de jurisprudência, livros de ciência, aos quais sou interessado, e eu dedico nessa avaliação desses livros. Então, ao longo das análises, identificamos 5 categorias de livros, sendo os livros de saberes de física, das ciências químicas, livros de matemática e geometria, segredos das artes, elementos das artes militares, compõem a biblioteca do religioso. Títulos como de geometria, em 2 volumes, do filósofo e físico René Descartes, considerado como quanto à ciência e matemática como um dos principais textos de contribuição. Uau! Vamos lá, vamos avançar. Eu trouxe aqui na comunicação uma análise dos livros do Descartes, mas deixo como centro aí de confirmação dessas análises a questão do Descartes romper com esse momento aí na história de escrever em latim e escrever em francês. Isso foi uma ousadia para o período, como revela a historiografia, e a utilização da álgebra, que não era utilizada. Então, até então, se utilizava a maneira sintética de falar sobre matemática, né? Verbalizada. Então, o René Descartes, ele traz essa questão de trazer as fórmulas algébricas, a utilização de letras e números. Não vou me ater aqui à análise do René Descartes, mas trago aí um outro livro, pode passar, por favor, que dos livros de físicas. Sim, os livros do Cônigo da Sede Mariana, que estão presentes. Esse de geometria de René Descartes não é o livro, né, que é citado lá, mas os 2 últimos são citados com esses títulos. Uma dificuldade inicial minha foi a questão dos títulos dos livros, que a professora Alessandra Reis, que foi publicado em um dos livros aí, organizado pelo professor Antônio, justamente a questão dos nomes. A princípio eu fiquei um pouco confuso, mas lendo os textos aí me ajudou a identificar que a grafia dos livros
estavam de formas divergentes, né? Os livros daqui da comarca do Rio das Mortes está com uma grafia diferente dos livros lá do Cone. Então, voltando, pode avançar, por favor. Então, já ficou um pouco pequeno, mas esses são os livros que estão titulados aqui na comarca dos Rios das Mortes, que eu tive acesso aí na biblioteca do Caetano Batista, que foi um rico comerciante da região e que fez essa aquisição aí surpreendente que a professora Cristiane e o grupo dela trouxe aí. Não vou me ater à análise de todos os livros, mas é possível ampliar um pouco? Acho que não, né? Então são livros aí que demonstram a circulação dos saberes aqui, desses livros do Caetano Batista, que me interessaram em razão dos conhecimentos ligados à física e me surpreendeu o conhecimento de perspectiva desses livros. Uma pena que está pequeno, mas traz essas questões aí que vou trabalhar na análise dos tetos, que expressa a existência de saberes relacionados às pinturas ilusionistas na comarca dos Rios das Mortes, os modelos dessas gravuras aí, e as particularidades sugerem tridimensionalidade, a profundidade, o volume, a anatomia humana. Indicadores de profundidade serão fundamentais para as análises das pinturas que faço em os capítulos da tese. Por quê, gente? O que acontece? Os pintores, eles tinham um acervo voltado muito para a prática da pintura. E me surpreendeu que... Mas o que acontece? Aí, na comarca do Rio das Mortes, existe esse acervo de um conhecimento não tão didático, muito teórico, dessa teoria da perspectiva, que é uma técnica de pintar que os artistas utilizavam, que eles não tinham a posse do livro, mas eles tinham esse conhecimento e, de alguma forma, eles tiveram acesso a esse conhecimento que estão representados nos textos. Né? Dois pintores que eu faço análise do Natividade, que transitou por aqui, de 1800 a 1805, e o Manuel Vitor de Jesus, que morou na Vila de São José, atual Tiradentes. Então, já caminhando para o final, trago aí a questão da matemática no período da circulação do saber, já demonstrava a sua utilidade para as práticas do cotidiano, mas não com o uso algébrico. As novas concepções desenvolvidas por René Descartes e Newton, ao incorporar a linguagem das letras, base dos saberes, universalizaram o conhecimento com maior disseminação do período ilustrado. Isso, os pintores eles não têm um acesso direto, pelo que até então, né, as fontes têm mencionado aí, a questão, ele só tem conhecimento prático da pintura, mas não esse conhecimento dessa circulação de saberes, mas, de forma prática, eles têm acesso a isso. Então, os livros, finalizando, os livros do Eclesiástico da Biblioteca Pública São João indicam-nos a importância da circulação de saberes e o dinamismo que as artes exerceram no universo artístico de Minas. De forma direta e indireta, os saberes circulantes alcançaram os artistas através dos impressos que, ao visualizar esses conhecimentos, decodificaram esses saberes, cada um ao seu modo, os representaram nos tetos das igrejas pelos saberes da matemática, da física e da perspectiva. Obrigado. Gente, boa tarde. Meu nome é Júlia Ferreira Matos. Eu sou orientadora do professor Álvaro de Antunes, no programa de pós-graduação em História, no caso mestrado, da Universidade Federal de Ouro Preto. E o título da comunicação que eu decidi trazer hoje ficou Escrever o Presente nas Margens do Passado. As Marginárias dos Livros de Fora, de 1718, de Mariana, né, na época Vila de Nossa Senhora do Carmo. E eu trouxe um pequeno texto para ler aqui. Eu vou ler e em algum momento também vou fazer alguns apontamentos que eu trouxe no slide. Espero que fique compreensível. Bom, o objetivo dessa comunicação é apresentar alguns desencativos sobre como as marginárias registradas nos livros de fora de 1718, da até então Vila de Nossa Senhora do Carmo, e, na verdade, até o ato de escrevê-las, apontam para as formas de apropriação e uso do escrito em dinâmica relacional entre presente e passado nos processos de organização do espaço.
Antes de tudo, é importante destacar que essa apresentação é, na verdade, a exposição de uma reflexão talvez mais técnica e prática, ao meu ver, ainda muito inicial, que nasceu do encontro, também muito reflexivo, entre os pequenos trabalhos que desenvolvi em uma das iniciações científicas que fiz, e no caso era estudo sobre as bibliotecas de mulheres do século XVIII, também com o professor Álvaro, e a questões mais próprias da minha pesquisa de mestrado, que acabou tomando caminhos um pouco mais distantes assim, do que seria o universo da cultura dos escritos propriamente dito. Então, essa apresentação é um dos desdobramentos do meu trabalho de mestrado, e que eu peço licença para dizer sobre ele, mesmo que brevemente, até para tornar a minha comunicação um pouco mais coerente. Pode passar, por favor. A minha pesquisa de mestrado ela tem como título provisório Entre Fluxos e Permanências, Perfil Social e Traçados Urbanos das Ruas Direitas de Mariana. Em termos gerais, o objetivo do estudo é compreender como elas, as vias, se enquadram na textura urbana e social do território, bem como analisar se e como sua história reflete um cenário marcado, sobretudo, pelos processos de invadir, minerar e habitar o território. Nesse processo, pretende-se reconhecer e revelar as mobilizações sociais em torno das vias, tanto no sentido de entender trajetórias de deslocamento populacional, decorrentes da modificação da organização do espaço urbano de Mariana, quanto à direção de suas significações. Para isso, a investigação ela se concentra no esforço de tentar desenhar o que seria um perfil social dessas pessoas habitantes e escolhidas das ruas direitas, quanto à identificação do que seriam os traçados urbanos que compuseram a dinâmica história dessa rua. Trouxe uma citação para que eu não fique tão afastada assim de algum referencial teórico mais rígido, que diz um pouco sobre a concepção de espaço e que de alguma forma acho que se relaciona bastante com o que eu estou propondo, na medida em que trato sobre os usos do livro de Fórum de 1718. O espaço é, pois, uma realidade social e histórica a partir do momento em que é produzido pela ação transformadora do homem e preenchido por uma determinada forma de socialização. Espaços são arranjos e ordenações de bens sociais e seres vivos. Todos os espaços são espaços sociais, uma vez que não existem espaços que não sejam constituídos pela ação sintética dos homens. Todos os espaços têm um componente simbólico e um componente material. Uma análise do espaço vivido, da síntese resultante do cruzamento entre o nível especificamente material e a atividade simbólica dos homens, deve ser o complemento necessário de toda a sociologia histórica do espaço. Acredito que o livro de Fórum de 1718 ele caiba nessas reflexões sobre o espaço de forma mais específica, porque ele funciona justamente, é o que eu estou propondo entender, como um instrumento de organização do espaço e principalmente como uma prática do uso do escrito. Vou explicar mais à frente sobre isso também. Uma análise detalhada do livro de Fórum de 1718 é elementar para o desenvolvimento do projeto, já que é a primeira vez que os foros da rua direita aparecem registrados. Até existiu um primeiro livro de foros, provavelmente não sobreviveu ao tempo, mas ele é também constantemente apontado pelo segundo, que no caso é esse de 718, que serviu inclusive para sistematizar e melhor organizar as informações dispostas no primeiro. Há um consenso de que esse primeiro livro ele tenha sido realizado, preenchido de forma muito desorganizada e de difícil leitura. E aí, nesse ano de 1718, decorrente até da política de administração do espaço, se faz esse segundo livro na intenção de organizar melhor as informações estruturais do espaço. Apesar de que, pelo menos nas últimas décadas, o espaço tem impregnado estudos de jovens e maduros pesquisadores, e apesar também de que os livros de tombo e livros de aforamento sejam visitados com certa frequência, são ainda poucos esforços que escolhem analisar essas fontes de maneira completa e detalhada. E é nesse sentido que meu projeto de mestrado tem caminhado, já que parte da perspectiva de um estudo da rua de forma relacional com o tecido social e urbano geral do território. E aqui vale só fazer uma ressalva rápida do brilhante trabalho do Tércio Veloso, que faz esse esforço muito bem no trabalho de doutorado, só que para o livro de tombos de Mariana de 1752. Pode passar, por favor. Rafael Blutot define aforar
como pôr em certo foro, dar certos direitos, qualidades, pôr em certa condição. Os livros de foros podem ser compreendidos como importantes ferramentas para a organização fundiária, registra a demarcação dos foros e reforça as obrigações e compromissos do foreiro. O texto principal do livro de aforamentos de 1718, produzido por Manuel da Silva Viana, escrito ao aumento dos R$15, possui um corpo de texto curto e padronizado. Esse livro está em boas condições e faz parte do acervo da Câmara Histórica Municipal de Mariana. Eu trouxe, não sei se dá para ler muito bem, mas mesmo que não dê para ler, dá para poder identificar mais ou menos a estrutura geral dessa fonte, né? Então, a identificação das vias é majoritariamente registrada na parte superior da página, e em cima está escrito rua direita. E as informações do apuramento estão dispostas na seguinte ordem: nome do foreiro, título ou ofício de profissão, quando é registrada, o imposto cobrado pelo foro, seu tamanho, a nomenclatura da via, uma referência de localização, os nomes dos dois confrontantes limítrofes, um do lado do outro, por vezes o nome do primeiro possuidor do chão, a data de aforamento do terreno e a página em que ele é identificado no primeiro livro de foros. Esse exemplo que eu trouxe no caso é do Domingos da Silva, morador na Rua Direita, que era secretário do governo de Minas Gerais. Tem algumas indicações, né, que diz que ele o foro fica perto do Palácio da Banda do Norte, o primeiro confrontante João da Cunha, o segundo o Joseph Moraes, um primeiro possuidor, o Vicente Jorge, e esse é um aforamento de julho de 1718. Agora, falando mais propriamente sobre as anotações marginais. Isso que eu falei agora é sobre o texto principal, que está mais centralizado, e o que eu estou chamando de marginais são essas anotações à parte assim, desse texto principal. Já as marginais constituem observações sobre modificações e condições dos foros, e se detém a relatar proprietários e pagamentos posteriores sobre o foro. As condições estruturais do terreno são geralmente identificadas em termos únicos, como caídas, provavelmente se referindo a casas, ou devolutas, alagadas e inundadas. Pode passar, por favor? E aí, essa é uma característica que já foi observada no trabalho recente da Cláudia Damasceno Fonseca, inclusive citando o livro de 1718, onde ela fala nas vilas mineiras, ela fala mais propriamente, inclusive, sobre Mariana Ouro Preto. As demolições, transmissões e vendas eram simplesmente anotadas nas margens dos termos de aforamento, em geral de forma desleixada. Os livros de aforamento tornavam-se rapidamente confusos ou mesmo ilegíveis. As constantes mutações fundiárias davam origem a rasuras ou as explicações redigidas em letras apertadas, nas margens ou entrelinha dos documentos. Aí pode voltar ao slide anterior, por favor? Faça algumas observações. Trabalhar com as marginais do livro de foros de 1718 tem algumas limitações. Eu acho que não sei. Aqui, primeiro, essa aqui é a caída, isso que eu estava falando sobre as condições, e aqui esses pagamentos, e por vezes registram também os proprietários dos foros posteriores. Aqui existe uma observação também marginal. Ainda não sei sobre o que significa, se fala sobre esse foro ser locado e essa propriedade são, no caso aqui desse Joseph, não estou conseguindo ler aqui direito, sobre esse nome, alguma coisa Dias. E é interessante observar que nenhuma delas tem uma data ou autoria própria, o que dificulta muito a análise dessa fonte. Mas, enfim, em alguns casos, as anotações marginais acompanham as modificações da condição do foro, como é o caso da propriedade do Manuel Pinheiro de Mendonça. A palavra caída aparece de forma mais legível no canto esquerdo do documento, como é o caso dali, escrito caída. Mas na parte inferior do papel, quase que apagada, é possível identificar a palavra alagada, provavelmente escrita posteriormente. Na rua direita, e pode passar o slide, por favor, depois da citação. 7 dos 16 foros registrados são reconhecidos como caídos, enquanto 13 têm indicações de pagamentos posteriores. Datado de 1718, as anotações sobre a transmissão da propriedade e pagamento do foro alcançam o ano de 1742 e, em poucos casos, possibilitam saber, com algum nível de precisão, quem seriam os moradores que o habitaram. Mas quando isso ocorre, as marginais podem revelar informações relevantes sobre o perfil das pessoas habitantes das vias.
Por exemplo, em 1739, o foro que já tinha pertencido a Bento Bastos, ao cordeiro Manuel dos Santos, indicado como sendo de Caetano Rosado de Faria, como é o caso que estava mostrando aqui no documento, passou a ser propriedade de Bernarda Preta, única mulher registrada na Rua Direita pelo livro de foros de 1718. E trago em grave com essa informação. As outras 9, aliás, não contam informações sobre a condição do foro. Aí tem uma informação sobre o primeiro possuidor, que é indicado em 15 dos 16 registros, enquanto o segundo possuidor aparece apenas uma. Pode passar, por favor. Trago um comparativo com a Rua do Piolho, também uma importante via da época, que tem um cenário um pouco mais variado sobre a condição do foro. Então tem ali devolutas que se inundaram, inundadas, caídas, apagadas e por aí vai. Mas a maioria devolutas, né? Então, 3 dos 34 aforamentos registram proprietários posteriores, no caso da Rua do Piolho, e o primeiro possuidor é indicado em 29 dos 34 registros, enquanto o segundo é apontado em apenas um. Pode passar, por favor. Aqui está o caso que mostra a Bernarda Preta, identificada ali, já nas margens, identificando os pagamentos posteriores. Enfim, enquanto o texto principal tinha sua veracidade atestada pela assinatura do escrivão e a data de produção identificada, os escritos marginais não apresentam necessariamente uma referência de autoria e parecem ter sido redigidos por cunhos diversos em períodos de tempos distintos. Portanto, escrever à margem de um texto original, redigido por um funcionário da escrita da administração pública, parece funcionar suficientemente como uma forma de legitimar as atualizações acerca do foro. Nesse sentido, a sistematização do livro de foros de 1718 possibilita apreender, e na verdade uma análise profunda das marginárias, possibilita apreender uma dinâmica temporal no uso da fonte, uma vez que permitiu reconhecer as alterações no tecido social e urbano das vias e a apropriação do escrito como instrumento de organização do espaço no decorrer do tempo. Como no caso deste trabalho, as marginárias podem ser relevantes materiais de estudo. Como eu disse, isso aqui é uma coisa ainda, uma reflexão muito inicial, que pretendo, de certa forma, melhorar e fazer com que ela se torne mais elaborada. Pode passar, por favor? Eu trouxe também a identificação dos foreiros, só para poder mostrar também um cenário um pouco mais plural também da Rua do Piolho em relação à Rua Direita, né? Se a Bernarda é a única mulher que aparece registrada, no caso da Rua do Piolho a gente já tem outras pessoas aparecendo, inclusive mulheres. Mas isso aqui acabou ficando falando da Rua Direita. Eu me confundi. Desculpa, gente. Eu tenho TDAH. Mas enfim. Então, por fim, o que eu gostaria de propor é pensar justamente isso. Esse livro de foros de 1718 como sendo um instrumento para o próprio processo de regularização do espaço. E as marginárias, que às vezes acabam perturbando muito a organização do texto original, são, na verdade, muito relevantes para acompanhar esse processo de transmissão de propriedade e também de demarcação de perfil social do espaço. Obrigada. Bem, então, boa tarde outra vez. Agora estou cá, deste lado, para apresentar. Eu sou a Thaís Fonseca, da UFMG, e vou apresentar uma comunicação intitulada Associações Religiosas Leigas e Educação na Capitania de Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX, Arte e Escrita. Já há muitos anos, né, eu venho me preocupando com a educação que eu vou chamando assim genericamente de civilizadora e as suas concepções, né, uma preocupação inclusive não só minha, mas do grupo do CEIBRO, de contextualizar determinados conceitos, e um deles é o de educação. Que eu venho sempre entendendo no período, nesse período, né, chamado colonial,
com um sentido mais alargado do que simplesmente a educação de natureza escolar. Então, naquela época, na verdade, a escola é uma instituição de presença pequena e, quando presente, ela apresentava configurações muito diferentes daquelas que vão predominar a partir do século XIX. E, por causa disso, nós temos nos preocupado, né, eu falo nós porque isso não é uma pesquisa que me diz respeito apenas a mim, mas que também resulta do debate que a gente vem desenvolvendo no grupo, incluindo os estudantes de graduação e de pós-graduação. E, por isso mesmo, nosso olhar se volta para diferentes instituições, né, como algumas nós já vimos aqui nas apresentações dessa semana, hoje inclusive, como a família, e outras como seminários, escolas para meninos pobres, o próprio Estado, não só na época em que as câmaras podiam eventualmente pagar mestres particulares, mas também depois das reformas pombalinas, quando o Estado português se envolve mais diretamente com a educação de natureza escolar, e o que é o foco aqui dessa apresentação, as associações religiosas leigas, muito estudadas na historiografia, mas, inclusive, até já abordadas sobre esse ponto de vista, mas o meu objetivo aqui é tentar triangular três dimensões possíveis do papel educativo dessas instituições, né? A da escrita, a da imagem e a da palavra, ou da oralidade, né? Então, em como elas, como responsáveis, e como o meu foco é na Capitania de Minas nesse momento aqui, elas assumiram, né, um papel importante na condução, na organização da vida religiosa em função da proibição do Dom João V, da instalação das ordens religiosas nessa capitania. Então, elas acabam assumindo um protagonismo, né, muito importante na construção das sociabilidades, nas práticas das diferentes religiosidades e também o papel pedagógico, né, de zelarem pela formação moral e religiosa da população. Não eram as únicas instituições a fazerem isso, obviamente, mas elas tinham um papel muito importante, porque me parece serem aquelas que tinham uma proximidade maior com a população, né? Aí as associações religiosas leigas, nós entendemos as ordens terceiras, as irmandades leigas, confrarias, arquiconfrarias, etc. Então, para tentar entender um pouco esse papel educativo que elas exerceriam nessas três dimensões, da escrita, da imagem e da palavra, eu começo com, aí pode passar, por favor, Kelly, com a apresentação dessa atuação e desse papel das instituições, né, na organização da vida religiosa, na realização de obras pias, que era uma coisa também muito importante que ficava a cargo delas, na relação com o movimento civilizatório que foi empreendido pelos europeus na América, na medida em que elas assumem esse papel de controlarem a vida comportamental dessa população. Uma vez também que, pode-se dizer hoje, com base nos estudiosos desse tipo de instituição, que toda a população tinha um vínculo qualquer com alguma dessas associações, né, conforme a sua qualidade, a sua condição, o seu lugar nessa sociedade, das elites até os escravos. Eles também, que é o que eu coloco lá, eu trouxe, eu mesmo não estou usando, né? Aqui, né? E também o estímulo a habilidades como a leitura e a escrita, porque o seu funcionamento também dependia dessa relação, né? Pode passar. Eu vou mostrar um pouco sobre isso, né? Então, para essa análise aqui, eu me detenho nos livros de compromisso, que eram os estatutos dessas organizações, né? A documentação das associações leigas é uma documentação de consulta um pouco problemática, porque uma parte dela ainda pertence às próprias irmandades e ordens terceiras, aquelas que ainda são ativas até hoje. O acesso não é muito fácil. Muita documentação relativa a ela se perdeu ao longo do tempo e pouca, quantitativamente falando, tem menos
desse tipo de documento disponível em arquivos públicos, mais nos eclesiásticos e mais ainda de posse das próprias instituições. Porque os livros de compromisso são os estatutos, né, que estabelecem as normas de criação, funcionamento e manutenção, mas existem livros de receita, de despesa, registro de atas de reuniões, etc., que são mais difíceis de consultar. Mas como eu estou pensando aqui numa ideia normativa, o livro de compromisso resolve. O que eu estou querendo é triangular para tentar me aproximar o máximo que for possível de como isso impactava a vida das pessoas que estavam ligadas a essas associações, né? Então, esses livros de compromisso estabeleciam as normas de ingresso e permanência, então eles diziam como selecionar os indivíduos conforme a qualidade e condição para o ingresso, para se registrarem lá como irmãos, e observância de caráter e conduta moral para o ingresso, mas também estabeleciam as normas para a manutenção conforme os valores desejáveis, né? Também definiam a sua organização interna, então havia aí um reforço, né, às ideias de hierarquia e de obediência, porque internamente havia necessidade de se estabelecer uma hierarquia, mas essa hierarquia também ela era projetada para fora da própria associação. Quer dizer, de alguma maneira ela ajudava a reforçar as ideias de hierarquia social, e eu vou mostrar um pouquinho como é que isso também funcionava. Além de identificar habilidades e valorizar algumas habilidades, entre as quais a da leitura e da escrita para a ocupação de determinados cargos no interior dessas associações. E aquilo que seriam as ações educativas nessa noção ampliada de educação, né? A disseminação dos valores necessários à formação do súdito cristão, né? Porque aí a gente sabe como é que funcionava nesse momento o vínculo, né, entre a ligação absolutamente forte entre a obediência ao Estado e à Igreja, então as duas coisas não se separavam. O reforço às hierarquias sociais, conforme eu já mencionei, e a valorização dessas práticas de escrita. Isso tem sido uma coisa muito importante para nós, porque, sabidamente, é uma sociedade onde a maior parte das pessoas não sabia ler ou escrever, mas não significava desvalorização ou desprezo à leitura, à escrita, ao conhecimento e ao domínio dessas habilidades. É uma sociedade que funcionava pelo escrito, né? A gente que pesquisa esse período se depara com volumes consideráveis de documentação, a maioria dela manuscrita, que mostram como ela funcionava com base no escrito. Pode passar. Então, eu trouxe alguns exemplos, destacando no texto de um livro de compromisso, por exemplo, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, aliás, das Mercês dos Pretos Crioulos, da Vila de São José, aqui, né, atual cidade de Tiradentes. As partes, né, de alguns dos artigos desse estatuto, desse livro de compromisso, onde se registram as recomendações para a escolha daquelas pessoas que iriam ocupar determinados cargos, né? Como, por exemplo, ter cuidado que o escrivão e procurador soubessem ler, escrever e contar. No caso de algumas associações de negros, por exemplo, esse cargo, pelos estatutos, deveria ser ocupado por uma pessoa branca e que soubesse ler e escrever, né? Então, aqui a gente já começa também a perceber alguns indícios dessa hierarquização social que se reflete de alguma maneira na hierarquização interna das associações por causa da escrita. E também, sendo um escrivão, ou seja, alguém com essas qualidades em relação ao domínio da leitura ou principalmente da escrita, em alguns casos, que fosse uma pessoa de muita consideração, porque dependia dele, da sua habilidade, o bom governo daquela associação, né, a sua boa administração. E também um procurador, que era alguém que deveria também saber ler e escrever, seria alguém muito importante pela sua ponderação e fundamental para a observância dos estatutos e conservação da atividade, porque os estatutos deveriam, portanto,
guiar, né, o funcionamento da associação e o comportamento dos seus membros. Então, ter o conhecimento desses estatutos também era fundamental. Kelly, por favor. E aí vem a descrição, né, dessas qualidades que deveriam ser apresentadas por uma pessoa a preencher determinadas funções. Por exemplo, o escrivão da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Santa Rita deveria escrever o que ele vai fazer. Primeiro ele tem que saber escrever, mas o que ele vai fazer? Escrever todos os termos de entrada dos irmãos do compromisso, portanto ele controlava quem entrava, né, o registro dos ingressantes, as eleições para os cargos da mesa diretora, os assentos das reuniões, os conhecimentos, receitas e despesas. Então ele deveria controlar toda a movimentação da associação. Então ele teria que ter um domínio não só da escrita, mas também acumulava na sua pessoa um certo poder, uma certa responsabilidade, né? E ele deveria socializar esse conhecimento, lendo para os demais todos os assentos, declarações, etc. Tudo aquilo que fosse escrito deveria ser lido para os outros. Então, é interessante a gente ver como o funcionamento, né, dessa disseminação de uma prática de leitura que os especialistas estudam muito, como que ela acontecia no interior da Irmandade. Nas ordens terceiras havia cargos que não existiam nas Irmandades, que eram os mestres e mestras de noviços. Então eram homens e mulheres responsáveis pela iniciação, né, e pela doutrinação dos recém-chegados, homens ou mulheres, na ordem terceira. Então aqui que a gente ainda não tem assim uma evidência documental muito... Nossa, já está aí? Uma evidência documental muito forte de uma prática de formação, né, institucionalizada, mas a existência desses mestres e mestres de noviços nos indica. E, recuperando um pouco o que foi falado aqui em outra apresentação, também não só lembrar das obrigações, mas repreender e punir quem não cumprisse com essas obrigações. Deixa eu acelerar, senão eu não chego lá nas imagens. Então, passa um pouquinho, que aí vai repetir um pouquinho. Pode ir, né? Toda essa discussão que as associações apresentavam nos seus estatutos, a gente também vê em outras dimensões nas igrejas que eram construídas por essas mesmas associações, né? E aqui eu venho trabalhando também uma dimensão parecida com as preocupações do Edson, não com perspectiva nem nada disso, mas de perceber como algumas representações de cenas bíblicas nessas igrejas reproduziam alguns elementos importantes do sistema político vigente. Então, imagens como a história de Abraão, que era sempre um exemplo de obediência e fidelidade a Deus, transposto também para a ideia de exemplo e fidelidade à coroa. E a representação desses reinantes do Antigo Testamento costumam vir com as representações e atributos das monarquias modernas: manto, cetro e coroa, né? É o caso aqui do rei Davi, é o caso do rei Abimeleque, lá na vida de Abraão. Essa aqui é da igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, do Ataíde, e essa daqui do Manuel Ribeiro Rosa, na capela de São José de Vila Rica. Pode passar. E, finalmente, né, procurando aproveitar a figura do Abraão, sermões proferidos nessa época que usavam a mesma figura bíblica para incutir os mesmos valores de obediência e fidelidade, né, a Deus e a monarquia. Então, nós temos aqui esse José de Andrada e Moraes, um ativo sermonista. Alguns dos seus sermões foram publicados, e ele se referia às mesmas histórias bíblicas para reforçar os mesmos princípios.
Esses sermões foram proferidos em ofícios religiosos e posteriormente publicados. Só mais um agora, né, quando ele profere um sermão na Semana Santa na Catedral de Mariana. Eu só não consegui ainda confirmar se a pintura ainda existe lá, porque durante o período que eu estava escrevendo esse trabalho, a catedral estava fechada para restaurar, agora que ela abriu, então ainda preciso ir. Mas ele faz esse sermão durante a Semana Santa e apela para os sentidos do público ouvinte na igreja, né? Então ele mostra uma pintura que eu imagino ser assim bem trágica, bem sangrenta, de Jesus flagelado, e mostra nesse quadro, né, e ele fala: examinai a pintura e conhecereis. Então, ao mesmo tempo, lidando com a doutrinação pela palavra, o sermão, e apresentando as imagens. Reforçam algo que não é novo na historiografia, né, do papel da imagem, de persuasão da imagem, principalmente nesse período, né, dito barroco, mas eu queria triangular essas coisas, né, como o ordenamento proposto pelas associações religiosas leigas converge com as suas igrejas, com seus templos, porque são decoradas com esse propósito, com pinturas alusivas a esses princípios, e ao mesmo tempo em que isso aparece na palavra, na fala dos sacerdotes, dos oradores que proferem os sermões em ocasiões especiais, né? Como essa triangulação nos leva a pensar sobre como esse público, essa população que tem essa vivência religiosa intensa e cotidiana, estava submetida, sujeita e exposta a esse tipo de prática, né? Que a gente entende como uma prática, ou pelo menos como um fenômeno educativo importante nesse processo não escolar de formação no período colonial, né? Ligeiramente é isso. Obrigada, eu passei o tempo, mas tudo bem. Boa noite a todos. Ao cumprimentar os colegas aqui da mesa, eu cumprimento a organização do evento. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e a presença de todos. Bom, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Pedro Tadeu de Castro Ribeiro. Eu sou graduando em História aqui pela CASA, Universidade Federal de São João del Rei. Sou bolsista de iniciação científica desde o ano de 2021, né? Tive a oportunidade de desenvolver 2 projetos de iniciação científica ligados também ao campo da educação, sob a orientação do professor Márcio Roberto de Lima, que é também aqui do Departamento de Ciências da Educação. Bom, ocorre que no último ano eu iniciei uma aproximação dos estudos inquisitoriais a partir do contato com algumas produções da professora Maria Leônia Chaves Rezende, que é aqui da casa também, né, sobretudo em nome do Santo Ofício, Cartografia da Inquisição nas Minas Gerais, e o livro que ela lançou mais recentemente, que é o livro intitulado Peccata Mundi, com o trabalho de jovens pesquisadores também dos estudos inquisitoriais. Bom, a minha comunicação, ela se intitula Os Crimes contra o Reto Ministério do Santo Ofício na Inquisição Portuguesa, uma análise das práticas, denúncias e processos na capitania de Minas Gerais entre os anos de 1701 e 1821. A presente comunicação ela deriva, então, do artigo intitulado Os Crimes contra o Reto Ministério do Santo Ofício na capitania de Minas Gerais entre 1701 e 1821, alguns apontamentos que eu escrevi e submeti mais recentemente junto ao meu colega, que também apresentou aqui nesse colóquio, Matheus Antônio da Silva Souza, a revista Temporalidade nos meses iniciais do presente ano, e no momento ele se encontra, então, em processo de avaliação pela citada revista. Eu escolhi proceder à leitura de um texto escrito, porque eu considero que é a forma mais pertinente de exposição nessa ocasião devido ao tempo.
Bom, neste trabalho pretendo apresentar um mapeamento das denúncias e processos relacionados aos crimes contra o Santo Ofício na capitania de Minas Gerais, entre 1701 e 1821. Inicialmente, procederei à exposição de um breve panorama geral acerca do tribunal, bem como discutirei a natureza dos delitos tipificados e, em seguida, analisarei seu comportamento nas minas setecentistas, com destaque à distribuição cronológica e espacial das denúncias, às práticas implicadas e aos interesses dos envolvidos. Em um terceiro momento, com vistas à ilustração sobre o tema que estou a tratar, farei a relatoria de 2 denúncias encaminhadas ao tribunal, fruto de distintas ações delituosas cometidas em diferentes espaços de tempo. Inicialmente, cumpre destacar que o surgimento da Inquisição Portuguesa encontra origem em um processo de crescente interferência da coroa em questões religiosas em meio a conflitos sociais e étnicos que envolviam a autoridade régia, os cristãos novos e o clero. Com efeito, em 23 de maio de 1536, o Papa Paulo III instituiu a Inquisição em Portugal. A publicação da bula Cum Admin Magis não apenas delineou a estrutura e a capilaridade do Santo Ofício nos domínios portugueses, bem como criou as condições adequadas à sua atuação regular, cuja missão deveria voltar-se à perseguição de crenças e comportamentos religiosos incompatíveis com o quadro doutrinário concebido pela ortodoxia católica. A criação da Inquisição em Portugal foi resultado de uma negociação delicada entre a coroa e o Papa, visando fortalecer a defesa da fé cristã e conter o avanço do protestantismo em uma conjuntura em que as reformas religiosas em curso acentuaram o gradual enfraquecimento da autoridade papal sobre os Estados europeus, alterando o equilíbrio de poder entre a Santa Sé e as coroas. Isso exigiu concessões significativas por parte do Papa, em face das reivindicações das monarquias e das mudanças importantes na própria estrutura e na doutrina da Cúria Romana. Francisco Bittencourt, em seu seminal trabalho intitulado História das Inquisições, afirma que a perseguição às heresias foi uma característica comum a todas as inquisições modernas, posto que eram tribunais de fé. No entanto, os delitos sob a jurisdição inquisitorial variaram consideravelmente ao longo do tempo e dos espaços, o que exigiu a adaptação do tribunal a diferentes circunstâncias e a capacidade de encontrar novas áreas de atuação. O professor Jaime Gouveia, em trabalho de 2015, destaca que o Santo Ofício não se limitou a vigiar apenas as heresias explícitas, ou seja, crenças e proposições que eram claramente contrárias à doutrina oficial. Ao contrário, o tribunal também abrangeu uma variedade de comportamentos que, embora não fossem heresias evidentes, eram considerados indicativos de erro de fé e, portanto, passíveis de serem tratados como heresia. A Inquisição Portuguesa perseguiu distintas práticas delituosas, incluindo judaísmo, bigamia, sodomia, solicitação e feitiçaria. O regimento de 1640, para além de retomar os delitos afirmados nos regimentos anteriores, também atuou contra ações que perturbavam o funcionamento regular do tribunal, conhecidas como crimes contra o recto ministério do Santo Ofício. E nesse ponto eu gostaria de ressaltar que a expressão crimes contra o recto ministério do Santo Ofício não é contemporânea às atividades do tribunal. Ao contrário, fora cunhada por João Martins, em trabalho de 2013, com vistas a englobar uma variedade de títulos presentes no livro 3º do regimento de 1640. Essas práticas incluíam amparar e favorecer os hereges, injuriar, ofender ou maltratar os agentes do Santo Ofício, prestar falso testemunho, criticar o modo de proceder da Inquisição ou a ela dirigir palavras blasfematórias, roubar, queimar ou perder papéis pertencentes ao tribunal, fingir-se de ministro do Santo Ofício ou prender em nome do tribunal sem ter ordem para tal. Muito embora tenha sido citado o regimento, que data de meados do século XVII, a fazer referência clara e direta
a esse conjunto de comportamentos desviantes, desde seus primórdios, o Tribunal da Inquisição enfrentou casos de abuso, importunação e obstrução de sua autoridade, movendo processos contra indivíduos que comprometiam o correto funcionamento da instituição. James Wadsworth, em trabalho de 2002, destaca que já nas décadas de 1540 e 1550, quando a Inquisição portuguesa estava em seus primeiros passos, havia processos envolvendo abusos e obstruções à autoridade inquisitorial. Da mesma forma, João Martins, citado anteriormente, encontrou processos semelhantes na década de 1570, envolvendo guardas do Tribunal de Coimbra que se comunicavam indevidamente com prisioneiros, de modo que parece-me pertinente ressaltar que o regimento de 1640, longe de introduzir um delito totalmente desconhecido na jurisdição do Santo Ofício, agiu para consolidar uma jurisdição baseada na experiência cotidiana do tribunal, onde combater os desvios do poder inquisitorial era crucial para afirmar a autoridade e o prestígio da instituição. Segundo a professora Daniela Calainho, a administração do reto ministério do Santo Ofício tinha falhas que o regimento buscava corrigir. A complexidade do aparato institucional era evidente, especialmente em áreas distantes e pouco conhecidas em relação ao reino, o que levou a abusos cometidos por fatores humanos que desviaram da devida intervenção do tribunal conforme as leis estabelecidas. A referida autora, no mesmo trabalho de 2006, destaca que, em nome do Santo Ofício, fazia-se de tudo, desde prender suspeitos de heresia por ordem de comissários e inquisidores, até roubar dinheiro, prata ou até mesmo galinha dos acusados pela Inquisição. Na prática, eram tênues as fronteiras entre o familiar habilitado e zeloso, o familiar corrupto e abusado, e o embusteiro que se fazia de familiar. Entro agora no tópico os crimes contra o Santo Ofício na capitania de Minas Gerais, denúncias e processos. Na histórica região das Minas Gerais, a descoberta de metais preciosos no final do século XVII gerou profundas repercussões no mundo português, resultando em intenso deslocamento populacional para as terras mineradoras. Minas Gerais se tornou crucial para a retomada econômica do Império Português, mas também se revelou como um local repleto de pecados, onde o poder repressivo do Santo Ofício se fez presente em todas as camadas da sociedade. Através de um trabalho pioneiro e valioso realizado por Maria Leônia Chaves de Rezende e Rafael José de Souza, foram localizadas e sistematizadas as denúncias e os processos inquisitoriais referentes ao território de Minas Gerais entre os anos de 1692 e 1821. Mediante uma análise exaustiva da documentação existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, notadamente nos fundos chamados Caderno do Promotor e Documentação Dispersa, os autores localizaram 989 denúncias e 90 processos inquisitoriais referentes a Minas Gerais entre os anos de 1692 e 1821. Ao mapear a atuação inquisitorial ao longo do século XVIII e parte do século XIX, esse estudo possibilitou um entendimento mais abrangente da vida cultural nas Minas setecentistas. A partir do inventário analítico de Rezende e Souza, foram selecionadas e analisadas as denúncias e processos aos crimes relacionados aos crimes contra o reto ministério do Santo Ofício em Minas Gerais entre 1701 e 1821. Eu encontrei, portanto, 34 denúncias referentes a diferentes títulos contidos no regimento de 1640. Entre as denúncias, 28 não resultaram em processos, enquanto 6 levaram à punição de indivíduos acusados de perturbar e impedir o ministério do Santo Ofício. Esses registros ofereceram elementos para reflexão acerca da distribuição cronológica e espacial das denúncias, as práticas envolvidas, o perfil social dos acusados e os interesses envolvidos neste contexto inquisitorial. No que toca aos crimes contra o Santo Ofício, verificamos que a comarca do Rio das Velhas, com sede em Vila Real de Nossa Senhora de Sabará, foi a que contou com o maior número de denúncias, um total de 15.
O restante das denúncias se distribuiu, respectivamente, entre Vila Rica, Rio das Mortes e Cerro Frio. Buscamos ainda mapear a incidência do delito por década em Minas Gerais. O pico das denúncias ocorreu entre as décadas de 1740 e 1750, totalizando 18 das 34 denúncias. Quanto à tipologia das denúncias envolvendo delito, o crime mais comum era prender em nome do Santo Ofício sem ordens do tribunal, o que representava 9 das 34 denúncias. Esse comportamento geralmente envolvia a usurpação da autoridade inquisitorial para resolver conflitos sociais ou satisfazer interesses pessoais. Outras denúncias incluíam maltratar ou ofender os agentes do Santo Ofício, promover falso testemunho, fingir-se de comissário ou familiar da Inquisição, descumprir ordens do Santo Ofício, revelar o segredo do tribunal e proferir injúrias à instituição. No aspecto social, a maioria das denúncias envolvia clérigos, especialmente os que não ocupavam o cargo de comissário do Santo Ofício. Em relação aos processos, foram encontrados 3 casos em Minas Gerais. Entro agora no tópico exemplos de denúncias encontradas. Aqui eu procederei brevemente à relatoria de 2 denúncias e eu peço licença a todos para me ater aqui à linguagem das denúncias relatadas. Bom, a primeira denúncia que eu gostaria de relatar é do ano de 1759, envolve Manuel Carvalho da Rosa, homem simples e morador no Arraial de Santa Luzia, na comarca do Rio das Velhas, que fora denunciado por blasfemar contra o tribunal. Segundo a carta de delação remetida pelo comissário do Santo Ofício, Manuel Carvalho da Rosa, o denunciante, Manuel Carvalho da Rosa vivia sempre em contenda com Manuel Fernandes da Silva, com quem tinha grande inimizade e não se tratava com cortesia. Em dada ocasião, alterando-se os ânimos e as razões entre os dois, Manuel Fernandes declarou: "Deixe que eu o acusarei ao Santo Ofício." Ao que o dito Manuel Carvalho da Rosa, levado pela tentação, respondeu: "E tome o Santo Ofício no cu." Após o ocorrido, percebendo a gravidade do que dissera, o próprio Manuel Carvalho procurou um comissário para confessar sua culpa, entendendo que tais palavras eram muito agravantes. Se uns faltavam com o devido respeito, outros, em contrapartida, fingiam-se de oficiais da Inquisição. Em Paracatu, na comarca do Rio das Velhas, o vigário José Antônio da Mota foi denunciado pelo padre Francisco Moreira Rebordoões por perturbar o ministério do Santo Ofício. Conforme consta na denúncia, José Antônio da Mota, a título de comissário sem o ser, prendia e desterrava várias pessoas, até mesmo clérigos. Curioso notar que a referida denúncia data de 1790, momento em que o prestígio do Santo Ofício se encontrava em decadência. No emaranhado cotidiano da sociedade colonial, entretanto, o poder dos cargos inquisitoriais era ainda manipulado por impostores que viam em tal manipulação uma forma de alcançar seus interesses. Encaminhando para as considerações finais, gostaria de ressaltar que do reino ao ultramar são diversos os exemplos de contestação e afronta ao poder do Santo Ofício, seja por parte de homens simples que se expressavam com palavras blasfematórias, seja por parte de letrados que redigiam longos tratados críticos ao procedimento do tribunal. De semelhante modo, são notórios os casos daqueles que usurpavam o prestígio da Inquisição para satisfazer seus interesses particulares, seja prendendo em nome do tribunal, seja fingindo-se de agente do Santo Ofício. Não faltaram, ademais, situações envolvendo o descumprimento das ordens inquisitoriais e a promoção de falsos testemunhos, práticas que comprometiam a atuação dos juízes da fé. Ao fim e ao cabo, tais circunstâncias põem a nu o fato de que, não raro, o monstro horrendo precisou mover seus tentáculos em direção às suas próprias entranhas, delas extirpando as dissidências
que tanto procurava combater na vida social. Novamente, agradeço a atenção de todos. Eu gostaria de agradecer a todos da mesa, ótimas apresentações. E, novamente, eu gostaria de perguntar se há algum comentário, questionamento ou contribuição. Mais alguém? Só eu? Só eu. Boa tarde. Primeiro, agradecer pelas apresentações. Minha pergunta vai para a professora Thais. Na sua análise dos regulamentos dessas irmandades e também dos sermões, tendo em vista aí a proibição das ordens monásticas de se estabelecerem nas minas, a senhora observou elementos, sejam linguísticos ou sejam retóricos, nessas produções escritas, elementos que constituem traços característicos, traços marcantes de escritos típicos de membros dessas ordens monásticas, por exemplo, os jesuítas, ainda mais se tratando de educação? Para Thais também. Thais, talvez um ano eu vi uma apresentação lá na Nova de Lisboa de uma pesquisadora da Bahia, que eu não me lembro o nome, então eu fiquei sem saber se eu fazia pergunta, mas porque eu não sei de nada direito, entendeu? Mas assim, a questão é a seguinte, ela comparou vários tetos, e aí talvez sirva também para Edson, de igrejas em Portugal com igrejas da Bahia, em Cachoeira, inclusive, na Bahia. Como é o nome dela? Camila Santiago, exatamente. E ela observou que alguns deles são quase que reproduções de livros, né? Então a gente vê uma cópia da arte por meio do impresso, né? Claro, com adaptações locais, mas esse poder do impresso que atravessava o oceano, né? Eu queria saber se essa questão, vocês têm pensado nela ou por aí. Não vou fazer muita... Uma questão, talvez, e o resto mais sugestões, assim. Bom, a primeira questão do Hilton, né, sobre a pedagogia do exemplo, nessa perspectiva aí, você mencionou o trabalho da Laura, e a Laura destaca a importância dos livros de história para a formação do governador, né? Então, logo após o governador ia à missa, ele voltava para casa e ficava lendo livros de história. Porque há aí, nessa instrução, a ideia de que os eventos históricos se repetem de alguma maneira, né? E você tem nesses exemplos históricos comportamentos que podem também ser adotados em determinadas ocasiões, né? Então, pergunto se você, pensando na pedagogia do exemplo, vai avançar por esse caminho. E, avançando por esse caminho, eu acho que tem dois elementos que podem ser levados em consideração. Primeiro, é a ideia de modelar, né? Então, comportamento modelar. O que é esperado do rei, o que é esperado do governador, quais são as virtudes que ele deve desenvolver ou demonstrar, né, ou ter, né, dentro de uma lógica dos espelhos, né? Então, espelhos de reis e tudo mais. E uma outra dimensão que é uma dimensão prática, que daí vincula-se a uma outra tradição que envolve Tácito e Maquiavel, né? Das suas mais diversas formas. Eu comecei a falar disso ontem, né? Mas eu penso assim, por exemplo, em Justus Lipso,
o que eu citei ontem, o Saavedra Fajardo, que é um tacitista, né? Enfim, pensar como é que esses autores trazem exemplos históricos para evidenciar estratégias cujo objetivo dessas estratégias não é nada mais, nada menos do que manter-se no poder. Eu acho que essas dimensões são dimensões muito presentes para Minas Gerais e para outras localidades em que houve a mineração, né? E concordo contigo, de fato existe um diferencial entre Minas e as regiões de fronteira, né? Apesar desse fator que é um fator comum aí, né? Então, por aí, essas considerações, essas perguntas, né? No caso, uma pergunta. Edson, muito bacana, eu sempre me impressiono com o trabalho que você desenvolve, né? Você está de parabéns. Trabalho primoroso, cuidadoso, que a gente não conseguiria fazer por desconhecimento da matemática, no meu caso, né? Assim, o que eu sei de matemática é muito pouco, não à toa estou na história e na história não é história econômica, né? Então, acho que é uma coisa assim que, reconhecendo esses limites, para dizer que o trabalho que você desenvolve, com o conhecimento que você detém, é muito importante para estudar esse ramo do ensino e as formas como o ensino da matemática se apresenta, principalmente para os ofícios mecânicos, né? Aí eu pergunto que, para além dos livros que você tem identificado, livros de física, alguns livros de geometria, né? Se você também não pode ficar um pouco mais atento também a partir dos inventários, né? Você citou a Tabata, que tem lá uma listagem de livros boa para Vila Rica, né? Da segunda metade do século XVIII. Ficar atento também nos inventários para reproduções, que são gravuras ou quadros de santos ou de locais. Então, essas indicações, por vezes, são muito lacunares, não se explicita muito bem qual o formato dessa imagem, né? Mas, como observou a Ana, existe o trabalho da Camila, que é um trabalho de Santiago, que é um trabalho muito bacana para desenvolver, mas, em grande parte, talvez esse conhecimento fosse passado não pela escrita, nem pelos números, mas através da imagem, né? Ficar sensível um pouco a isso. E se você já encontrou alguma referência aí nos seus estudos dessas imagens. Nos livros, me parece que essas imagens estão presentes, né? Mas para além dos livros, talvez essas imagens que ornavam as casas fossem também um instrumento de transmissão de conhecimento, né? Então, fica aí uma consideração e uma pergunta, né? Muito singela. Para a Júlia, né? Júlia, é interessante no trabalho, é claro, foi uma ideia, né, que você vai estar começando a forjar, delinear e tudo mais, mas é uma importante contribuição para a história da escrita, ou da cultura dos escritos, essa observação de um indivíduo, né, o Viana, que faz a inscrição, né, dos fóruns, e posteriormente outros indivíduos não nomeados, em tempos distintos, vão atualizando aquele documento, né? Então, a escrita não é algo que se fixa exclusivamente, mas a folha em branco é sempre um espaço em devir, né? E aí, nesse devir, você consegue atualizar o espaço da cidade, né? Então, tem um elemento importante, é como que a escrita contribui para a organização da cidade e para a atualização de elementos que são elementos que compõem essa cidade, casas demolidas, alagadas e tudo mais, né? Então, como que você pensaria, né, ajudando a desenvolver um pouco essas ideias, como que você pensaria essa relação entre a escrita e a cidade, mediada por um escrivão, né, mas também, vamos dizer assim, solicitada, instigada pelos cidadãos, né? Ou seja, nessa marginália existe reivindicações dos moradores com relação ao procedimento de cobrança de fóruns, né? Se existe nessas marginárias solicitações dos habitantes, né, para que o registro seja retificado, né? O que você conseguiu colocar nesse sentido, tá bom? E eu acho que é só, né? Pedro, eu não teria
muito o que informar, mas só sugeri um trabalho do Luiz Fernando Rodrigues Lopes, que ele, além de trabalhar com os familiares do Santo Ofício, ele trabalha também com aqueles que foram legados a serem, solicitam, né? E tem legado a solicitação. É um trabalho interessante. Normalmente a gente se fixa nos indivíduos que adquiriram, né, esse status, mas no caso do Luiz Fernando ele faz um estudo no doutorado dele sobre aqueles que pediram e não tiveram aceito o seu pedido. Né? Luiz Fernando Rodrigues Lopes. Deixa eu retratar por ele aqui uma descompostura. Ajuda aqui. O que eu acabei esquecendo de fazer jus aqui à organização maravilhosa desse evento, que apesar da forca, né, toda hora fazer pressionar rápido, eu acho que tem que ser assim mesmo, senão a gente não vai precisar de fazer um seminário aqui, um colóquio de um mês, para a gente dar conta de falar tudo que a gente tem vontade. Então, eu queria aqui de pronto dizer para vocês, estão de parabéns, né, pela organização do evento, e só passo com vontade de voltar mais a São João del Rei. Bom, Álvaro, eu acho que é uma seara difícil, eu acho que você sugere a abertura de novos flancos para se tratar esse tema. E confesso a você que o único texto que eu acho que implicitamente está falando dele, que é o discurso histórico e político sobre a sublevação que nas Minas houve, em que a Laura Emília Souza faz a análise do texto, né? Mas há um elemento aí que talvez escape um pouco dessa preocupação de se criar modelos para você buscar mecanismos de melhor administração, conhecendo as suas gentes, digamos assim, né? Porque a intenção primeiro do governador é se defender das acusações que contra eles foram formuladas sobre a morte sem julgamento do esqueci agora, o cansaço já. Felipe dos Santos. Então, nesse sentido, a recorrência do assumar essas fontes é justamente para justificar perante, sobretudo, a coroa, que ele não era passível, então, de ser punido por isso, que ele fez o que deveria ser feito para a manutenção da ordem. E, apesar disso, o que aconteceu? Ele foi desterrado, né? Foi para a Índia, ficou em um ostracismo muito grande, até depois se virar marquês, né? Mas não se ficar. Aliás, foi proibido de receber o beijamão durante quando ele volta para Portugal. Os demais governadores, Gomes Freire, por exemplo, eu acho que valeria a pena muito estudar isso, buscar esse filme especialmente, para ver como é que ele vai construindo aqueles relatos que ele faz, que revela, primeiro, um conhecimento absurdo sobre o que acontecia nos cotidianos das vidas. Tá? Como é que as informações chegavam até ele, especialmente. Mas, por outro lado, há uma fonte que eu estou começando a vislumbrar agora, que talvez possa mostrar qual que é o instrumento que os governadores usam, que são os processos de residência das autoridades, que por aqui passaram. Tá? E, especialmente, a elite local tem pudor nenhum de falar assim, olha, ele fez isso, isso e isso, descaminhou, incorreu uma série de problemas aqui. Então, esses documentos talvez possam, digamos assim, dar uma possibilidade de melhor conhecer esses processos de residência. Eles são esparsos, são difíceis de encontrar. Eu me lembro aqui dos avulsos da Capitania de Minas Gerais, que é um fundo que agora foi digitalizado, que tem lá um processo de residência do Tomás Antônio, esqueci o nome dele, do ouvidor, um dos ouvidores, que é o mais completo. Tá? Mas eu acho assim, vale você saber. O Pinar e Proença também é outro, que é recorrente. Né? Os motins de São Francisco, o Pinar dá a receita direitinho como é que deve ser feito, para você esvaziar esses motins. E isso passa basicamente pelo que o Proença diz, que é justamente estabelecer mecanismos de bom comportamento não só das elites locais, mas também dos menos abastados. Então, eu te agradeço essa sugestão e vou seguindo essa trilha assim, né? No próximo colóquio, eu vou fazer o que eu fiz com o César hoje, tá? É isso? Respondi? Tá ótimo. Laís é você.
Então, acho que a gente não teve grandes momentos para conversar sobre isso, né? Foi uma ideia que surgiu bem dessa prática de dentro do documento. Não sei até que ponto isso vai entrar na dissertação, mas seria interessante ser entrado. Sobre a pergunta, mais um comentário, no caso, sobre como a gente pode pensar a dinâmica de um escrivão, atualizando as funções do espaço, e esses espaços vazios, é uma coisa interessante. Em termos materiais, esse livro tem uma particularidade em relação ao primeiro, que é a folha do verso em branco, né? E a folha do lado também. E que, de certa forma, aumenta até o espaço para que se discuta, caso necessário no futuro, essas diversas transformações que podem vir a acontecer. O ideal, no caso, é que esse Manuel da Silva Viana seja perseguido, para entender de certo quem ele é e a forma como ele atua, enquanto, inclusive, escrivão dos escritos reais, para entender o próprio processo de produção da documentação. Para os livros de aforamento, acho que são poucas as pessoas que aparecem. O processo de livro digital é mais complexo, mas também seria interessante tentar perseguir essas pessoas que vão aparecendo. As pessoas que escrevem depois, eu acho que é quase impossível saber, porque realmente não tem nenhuma identificação, nem de que ano que é escrito, nem da pessoa. Mas acaba construindo essa dinâmica. Como a escrita atua para poder não só sistematizar o próprio processo de organização do espaço, mas também para fazer essas constantes atualizações. E digo isso porque acaba que o livro de 718, ele não fica restrito a 718. Esse desleixo que geralmente se aponta para esses marginais, eu acho inclusive digno de ser questionado, porque de onde surge o desleixo, né? E é realmente um desleixo, é um desleixo que é resultante da dificuldade de acompanhar os processos de transformação do espaço? Talvez não, porque ele é de 1718 e tem anotações feitas dele até 42, então assim, é um espaço muito grande de tempo, o que demonstra, de certa forma, esse potencial do livro de Foz como esse instrumento mesmo de organização de administração do espaço. Se os indivíduos requerem, com certeza deveriam requerer. É importante ressaltar que o livro de Foz não é um espelho do processo de organização do espaço. Ele faz parte, ele é um instrumento de regulação, mas ele não é um espelho. Aliás, parte dos aforamentos acaba sendo realizada posteriormente ao processo de ocupação do espaço. Às vezes o indivíduo acaba sabendo depois das obrigações que ele tem em relação à Câmara, e depois ele vai até o escrivão, e depois esse aforamento é registrado. Não tem requerimentos, até onde eu li do livro de 718, a respeito do pagamento de foros nem nada. O que acontece, por vezes, são anotações do tipo, e aí essas anotações podem vir de meia página a uma página, falando que o imposto ele tem que ser reduzido, porque é parte daquela construção foi cedida para algum espaço e por aí vai. Mas esses requerimentos mais populares, digamos assim, acabam não aparecendo tanto no livro de 718. Acredito eu por esse papel que ele cumpre muito